Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Olha só você aqui comigo de novo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Finalizamos aqui com a graça de Deus mais uma semana. Antes de iniciar a nossa leitura diária, feche os teus olhos, vou fazer uma oração por você. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Senhor, eu peço a Ti que cada um que está aqui comigo, Pai, que o Senhor venha estender as suas mãos de poder, estender as suas mãos de milagre, Senhor, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Jesus, que o Senhor venha restituir lares, casamentos, vida de filhos, Senhor. Que o Senhor venha resgatar filhos que talvez estão aí no mundo, Senhor. Mas o Senhor é Deus que pode trazer de volta e libertar de tudo, Senhor, e qualquer coisa que tem tentado aprisionar os filhos, Senhor. Senhor, venha contemplar o sofrimento dos pais, dando vitória, Jesus, restituindo, trazendo o filho de volta. Senhor, Tu és santo, Jesus, e poderoso. Que o Teu poder venha se manifestar, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue conosco nesse dia de hoje. Jesus, traduzindo a Tua palavra para nossas vidas. Que o Senhor continue, Pai, nos ajudando, pois não somos nada sem o Senhor. A Tua misericórdia continue, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus eu Te agradeço por tudo, Pai. Amém e amém. Amém? Nossas leituras diárias de hoje estão em Esdras, capítulos 5 e 6, Salmos 95 e 3 João. Esdras, capítulo 5, diz assim: a carta de Tatenai a Dário. A carta de Tatenai a Dário. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadaque, começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bazonai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Essa é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bazonai, e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo estava reconstruindo com grandes pedras e já estavam fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir esse templo e esses muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que o registrássemos para a tua informação. Essa é a resposta que nos deram: somos servos de Deus, do Deus de Israel, do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo um templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do Babilônio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano, como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, e ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces no templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro, de fato, emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre esse assunto. Capítulo 6. O decreto de Dário. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Equibatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte:
que Dário comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nesses termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira grande. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates e Setar, Mozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, no tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare, e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixe-no empalado, e seja a casa transformada num monte de entulho, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto, ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. A dedicação do templo. Tenho recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar, Bozenai e outros companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário, de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereçam-se um touro, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel, e organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa, por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante os 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os encheu de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhe força para realizarem a obra da reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Salmos 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo minha prova. Apesar de terem visto o que eu fiz, durante 40 anos, fiquei irado com aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. 3 João.
O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrarei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável. Adeus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber a ajuda dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede que os desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas assim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito a lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde, os amigos daí, um por um. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Se Jesus não vir, estaremos aqui. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.